dia a todos. Sócio-diretora da área de Parque Enterprise da KPMG, presidente do Comitê de PMEs e Inovação da Câmara Espanhola. Queria dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo online, também a todos os nossos palestrantes que estão aqui. O objetivo do Comitê de PMEs e Inovação é trabalhar o relacionamento das empresas com as empresas brasileiras, com as empresas espanholas, também realizar encontros para que a gente possa benchmarking, evitar os negócios de todas as empresas pequenas e médias porte no Brasil e também com as empresas espanholas. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com as áreas de compras, relacionamento comercial, e quais são os passos, né, quais são os principais processos assim, das empresas. Então, eu queria convidar aqui meu sócio, Alexandre Capitão, sócio da área de Risk Advisory, para introduzir os nossos palestrantes. E bom evento a todos e obrigada pela presença online de vocês. Bom dia, Capitão. Obrigado pela introdução. Excelente estar aqui com vocês, Alexandre, toda a equipe. Meu papel hoje é muito fácil aqui, principalmente porque estou com férias no mercado. A gente vai ter um papo aqui sobre o desafio de relacionamento das PMEs com grandes empresas. A gente vai contar com a presença aqui do Rafael, Roberto Lucino, falando um pouquinho da experiência, compartilhando com a gente algumas lições aprendidas e quais são as práticas líderes do mercado. Então, para a gente é um prazer imenso estar aqui, tanto o pessoal que está presencial quanto online conectado aqui também. Nessa parte introdutória, a gente vai separar alguns blocos, onde Rafa, Norberto, o próprio Ciro vão colocar algumas informações com base no experiência pessoal. Depois a gente vai acomodar algumas questões, fazer um bate-bola com base em algumas questões que tanto vier da pessoa que está conectada online, quanto de algumas perguntas e respostas que a gente já bateu um papo de alinhamento. Eu queria passar a bola inicial aqui para o Rafael fazer suas considerações iniciais. Rafael, fica à vontade. Obrigado. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Como funcionário de ponta aqui, além de apresentar um pouco da Mafre, vai ser um grande aprendizado. Então, agradeço bastante a Câmara e a KPMG. Agora tá bom, som. Bom, então, temos aqui alguns... Fiquem à vontade, estaremos aqui conectados. Certo? Então, vamos lá. Então, agradeço o convite. Introduzindo aqui um pouco da Mafre, que é, para quem não conhece, então, ela começou na Espanha em 1933 e pode passar. E desde então se espalhou pelo mundo aí, entre uma das maiores seguradoras do mundo. Então, globalmente aí tem um pouco dos números, localmente mais de 7 milhões de clientes, 16 mil prestadores, 3 mil colaboradores. Alguns números aí da área de compras,
hoje no Brasil é centralizada dentro da minha gerência. São 17 pessoas entre homologação, gestão de fornecedores e compradores, espalhados aí por categorias. No ano passado, de 2021, a gente teve 566 contratos realizados pela equipe, 1.237 compras pontuais, um spend aí de 900 milhões, mais de 795 fornecedores contratados no ano passado. Na parte de homologação, né, nessa parte de gestão de fornecedores que a gente realiza, mais de 1.200 passaram pelo processo, destes 795 foram contratados. Entrando na parte de homologação e gestão de fornecedores, que acho que é o foco aqui, né, como que é feito o processo para os fornecedores trabalharem com a Mafre. Cada fornecedor que passa aqui, entra em contato conosco, ou que a gente entre em contato para participar de qualquer tipo de processo, ele passa por algumas etapas, que são analisados alguns riscos, né? Entre eles de compliance, fiscal ou regulatório e risco financeiro. Alguns desses riscos, a Mafre é uma seguradora privada, né? Então ela é regulada pela Superintendência de Seguros aqui no Brasil, a SUSEP. Algumas circulares da SUSEP regulam e a gente precisa seguir por alguns critérios aí de avaliações, e entre eles, principalmente a parte de compliance, aí, de listas restritivas, sócios desses fornecedores, se tem algum envolvimento com lavagem de dinheiro, algo nesse sentido, são avaliados esses riscos nas contratações. Algumas contratações específicas, por exemplo, de MRO, essa parte de infraestrutura, são avaliadas algumas, por exemplo, NRs, alguns serviços contratados, por exemplo, em altura, são avaliadas algumas NRs que estabelecem ou não a contratação de um prestador. Entre outras certificações, algumas hoje são avaliadas principalmente de sustentabilidade. A Mafre foca muito, cada vez mais, essa parte sustentável, principalmente ESG, com minorias. Então, desde o ano passado, a gente vem fazendo alguns elos com empresas que têm base de fornecedores que atendem essas minorias. Um exemplo, empresas que têm entre suas sócias majoritárias, né, mais de 50% do posse da empresa, como donas da empresa, a gente tem uma meta de colocar essas empresas nos bids que são colocados no mercado. Não significa que é um critério de decisão, mas a gente inclui essas empresas no processo de contratação. São avaliadas algumas certificações ambientais. A Mafre tem uma meta aí de até 2024, todas as homologações de fornecedores devem passar pelos critérios ESG. Isso é uma meta, a gente ainda está implantando dentro da companhia como vai ser isso, mas são certificações, alguns exemplos aí na tela, que são muito importantes e decisivos, em alguns casos, para a contratação. Ferramentas tecnológicas, um SaaS, né, muitas startups, empresas de tecnologia, no ato da contratação, a nossa área de segurança, né, tem critérios mínimos para a gente conseguir contratar e fechar com o fornecedor nesse cenário, são avaliados via um formulário de avaliação, alguns pontos como segurança do dado, principalmente privacidade e LGPD. Enfim, um resumo bem rápido aí de meios dos fornecedores trabalharem com a Mafre. A gente vai explanar muito mais sobre cada um desses temas. Eu deixo aí alguns contatos para alguém que quiser anotar, mandar apresentação com os dados para cadastro. A gente inicia por aí um relacionamento, tá bom? Obrigado. Excelente. Vou passar para o Roberto. Bom, sou Norberto Domingues, da Telefônica, aqui no Brasil, vivo. Nós, na Telefônica, somos uma empresa que está com os headquarters em Espanha, mas temos 4 operações importantes no mundo, que é Reino Unido, Alemanha, Espanha e Brasil.
E temos depois também uma região que se chama ISPAM, que agrupa todas as demais empresas da Telefônica na América. Nós temos aqui no Brasil, a Vivo tem propósito que se chama digitalizar para aproximar. Nós queremos que esta revolução que tem a tecnologia esteja ao alcance de todos. Nós queremos que este mundo tecnológico aporte positivamente para as pessoas, para as empresas e também para a sociedade. Nós, na Telefônica do Brasil, somos um grupo de empresas, eu sou diretor corporativo para todo este grupo de empresas. En algunos casos eu tenho pequenos equipos de compras que trabalham nessas filiais e em outras nós mesmos que fazemos as compras para eles. Temos um time de aproximadamente 100 pessoas, fazemos uns 2.500 processos de compras ao ano e temos um cadastro de fornecedores também, perto de 2.600 empresas, das quais a metade delas estão trabalhando sempre conosco. Nós temos 3 pilares que são muito importantes e começamos sempre mirando nós para dentro, então são importantes no começo para nós mesmos, que é o pilar de compliance, sustentabilidade e risco. Nós temos uns princípios de atuação que são bem firmes, quanto ao respeito das leis, responsabilidade fiscal, compliance, tratamento da diversidade em todas as frentes, diversidade de gênero, de idade, es decir, todas as dimensões da diversidade. E nós queremos que também as empresas que trabalham conosco tenham a mesma paixão que temos nós por fazer as coisas certas e que compartam conosco esses mesmos princípios de atuação. Nós aqui no Brasil somos cerca de 36.000 colaboradores y dentro de eso nós temos, entre esas empresas que trabajan conosco, más 100.000 terceiros, con los cuales dividimos a responsabilidade de fazer das comunicações un mundo más humano, ¿no? Que es una de nuestras frases. Dentro de estas cuestiones de sustentabilidad o compromiso con el cambio climático, no estamos trabajando desde hace muchos años para reducir el consumo de energía de nuestros equipamientos. Tenemos un plano que va estableciendo anualmente cuál va a ser la disminución del consumo energético, y por una otra parte fuimos trabajando también para evitar el consumo de energía de fuentes que no sean renovables, y desde el año 2019 el 100% de energía eléctrica que consumimos no Brasil está vindo 100% de fuentes de energía renovables. Todo eso para nosotros es muy importante y son cosas que avaliamos entre las empresas que van a trabajar con nosotros. Si vamos a pensar un poco cómo es la estructura, cómo nos organizamos las compras, no hemos evoluido mucho en los últimos 2 o 3 años, porque justamente las empresas, y probablemente bien acelerados por las cuestiones estas de la pandemia, tuvimos que mudar mucho a forma que a gente hacía nuestro trabajo. Nós, até faz algum tempo atrás, no estamos estruturados por especialidad. Entonces teníamos unas líneas de producto y había un equipo que cuidaba, por ejemplo, solamente de contratación de servicios, un equipo que cuidaba solamente de contratación de obras, un equipo que cuidaba solamente de contratación de IT y así por diante. No es con esta migración intentamos de nos aproximar más a nuestros clientes, ¿no? Que son las áreas gestoras que demandan de nosotros a nuestra función. Entonces decidimos nos estructurar creando una gerencia por cada área demandante. Y a la vez
abaixo dessas equipes, nós temos unos squads transversais que están dedicados para compras específicas. Entonces, nós temos compradores que son generalistas, que si tienen compras que son simples, que cualquier una de estas áreas puede hacer, mas temos compras que son muy específicas. Por ejemplo, compras de consultorías, o compras de infraestructura, o compras de equipamientos, como por ejemplo servidores o licencias de software que son muy específicos. Entonces, tenemos unos squads que solamente compran esas cosas. Si vamos a pensar cómo funciona Trilia de un fornecedor dentro de las compras de telefónica, todo comienza por un cadastro. Comienza por un cadastro de fornecedores, y ese cadastro puede acontecer de diversas formas. Puede acontecer porque una empresa quiere ser nuestro fornecedor y entra a la página que no estemos en internet, y ahí tenemos un apartado que habla de fornecedores, donde tienen todas las indicaciones de cómo se torna el fornecedor. Ten bastante material, y para todos aquellos que nunca fueron fornecedores de Telefónica y quieren comenzar a hacerlo, accesar por ahí, y tienen también a forma de comenzar el proceso de cadastro. Unas otras veces, no es proactivamente, a través de referencias de colegas con los cuales, como hoy estamos dividiendo eventos, recibimos sugerencias de posibles fornecedores, contactos que acabamos teniendo por algunas otras fuentes. No es proactivamente, nos dirigimos a ellos para entrar en este cadastro. Este cadastro es dinámico, tiene empresas que entran, empresas que salen, y dentro de nuestra página, una vez que están cadastrados, pueden consultar oportunidades. O cadastro tiene a ver con OKINAI, que es el Código Nacional de Actividades Económicas, y las empresas, una vez que están cadastradas, van a recibir los procesos que tenemos en andamiento para OKINAI, donde ellos se registraron, ¿no? Para ellos no tener una cantidad de información que no va a tener interés y probablemente van a acabar desconsiderando. Tenemos, en el sector de telecomunicaciones, tenemos unos procesos también que son bien específicos, que están regulados por la ANATEL, que es la agencia reguladora de telecomunicaciones. Entonces, tienen algunos procesos específicos que nos publicamos en nuestra página de internet, y que cualquier empresa puede accesar y ver, y pueden pedir para participar. Una vez que la empresa comience ese proceso de cadastro, nos vamos a requerir alguna información, y vamos a avaliar justamente a través de un due diligence la situación en términos de compliance. Con la información que van a nos fornecer, vamos a avaliar también la situación de riesgo, vamos a avaliar también cuál es el comportamiento en su responsabilidad de cargas laborales con sus empleados. En fin, vamos a avaliar algunos aspectos que nos permitan validar que los principios de estas empresas son compatibles con los nuestros. Dentro de eso, un punto que para nosotros es muy importante es la participación de esas empresas con otros clientes. No queremos tener fornecedores que sean exclusivos de Telefónica, no queremos tener empresas que tengan una cartera de clientes equilibrada, y eso para nosotros es una cuestión importante. Lógicamente, tienen empresas que son pequeñas, que están comenzando, y no es que no pueden trabajar con los pueden, solamente que van a tener un límite económico máximo de actividades, y caso ellos no comiencen a diversificar sus clientes, no van a conseguir superar ese techo. Una vez que están inscritos en los cadastros, ya están funcionando, comienzan los procesos de compras. Los procesos de compras tenemos un foco muy importante en que sean transparentes y con igualdad de oportunidades para todos los que están participando. Entonces, en el momento de presentar las propuestas van a estar divididas en dos partes, una parte económica y una parte técnica. Nos vamos a variar primeramente solamente la parte técnica. Solamente aquellos que superen esa variación técnica van a pasar a tener a variación económica.
A avaliação técnica, em nenhum caso, considera se a proposta econômica é boa, é ruim, se as condições comerciais são boas ou são ruins. É bem específico e se trata somente de avaliar essa condição técnica. Uma vez que essa condição técnica está avaliada, passamos a avaliar as condições econômicas e a negociação acontece também de forma muito transparente, através de umas rondas de negociação, que normalmente, todas as negociações e todo o contato com os fornecedores, e também por uma questão de compliance, acontece através de uma plataforma eletrônica. Essa plataforma eletrônica garante que as propostas não vão ser vistas umas antes do que outras, é decir, eu não tenho forma de dar informação para um fornecedor, ter informação privilegiada frente a outros, por exemplo. E aí a metodologia de negociação pode acontecer por umas rondas de negociação, onde a gente fixa alguns objetivos de preço, ou também temos algumas metodologias a través de leilões, que ao final determinam quem que é o ganhador. Uma vez que acontece isto, nós comunicamos tanto para os que ganham como para os que perdem a situação, e depois procede a assinatura dos contratos e o começo da prestação ou entrega de bens. Uma vez que comece esta entrega de serviços ou prestação de bens, nós continuamos fazendo uma avaliação do fornecedor em todas suas dimensões, tanto na qualidade dos produtos que entrega, a forma que entrega, como é seu relacionamento conosco. Todas estas dimensões acabam dando uma avaliação dele que nós tomamos em conta nas novas contratações. E aí, um fornecedor que é muito bom vai ter alguma vantagem, e algum que não é tão bom terá alguma desvantagem, ou, chegando ao caso, pode estar inibido de participar em novos processos. E isto é pouco, acho que o roteiro que tem os fornecedores conosco na Telefônica. Perfeito, Roberto. Muito obrigado. Passo para Silvio. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui a iniciativa, a iniciativa da Câmara Espanhola. Muito obrigado pelo convite. Aqui a iniciativa da KPMG. E está nesse momento bastante interessante compartilhar aqui experiências, conteúdos, etc. Então, aqui, eu sou o Ciro, da Conima Santander. Vou falar um pouco também o que é a Conima dentro desse contexto do Grupo Santander. Então, eu vou pedir aqui, por favor. A Conima é uma empresa do Grupo Santander, 100%. Nós estamos posicionados aí, obrigatoriamente, junto com os negócios do Santander em 13 países. Então, nós temos uma estrutura de mais de 500 profissionais nesses países. Então, nós acompanhamos os negócios do Santander obrigatoriamente por uma questão de papel e responsabilidade, que nós, então, levamos todo o processo de negociação, de compras, de formalização e de homologação. Como aqui também já foi colocado pelos nossos colegas, nós também temos uma responsabilidade que não é menor dentro do grupo para assegurar aí a transparência, a governança e a isonomia do processo. Aqui tem uma declaração bastante interessante de eficiência, na qual nós fazemos parte dessa esteira, que é uma declaração de eficiência. Então, o Banco Santander, na Europa, é um dos bancos mais eficientes entre tudo aquilo que se gasta de forma, então, inteligente, eficiente e racional, comparado com tudo que se recebe. Então, tem uma taxa aqui bastante interessante, que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui, buscando eficiência através de uma forma bastante transparente e governança, buscando o melhor do mercado fornecedor para o melhor negócio para as empresas. É isso que nós estamos comentando aqui, de certa forma. Então, essa é a declaração. Então, a Conima, dentro desse contexto, dentro do grupo, tem esse papel e esse posicionamento. Vou pedir para você evoluir. Aqui, nós partimos e podemos aqui participar, pode subir um pouquinho, isso, pouca coisa, aí está. Nós também podemos participar desde a obtenção, desde o planejamento
orçamentário, passando aí pela estrutura do planejamento de compras, através dos seus respectivos comitês, onde nós vamos destacar e classificar a natureza das compras, para efetivamente montar um plano de trabalho. Aí sim nós estamos falando da negociação, do processo de compras efetivamente. Então nós participamos desde o início das conversas, das dores, das especificações, dos escopos. Esse é um papel importante para você obter a melhor formação daquilo que nós vamos se deparar e provocar o mercado. Então, aqui no pilar negociação, compras propriamente dito, nós derivamos também diferentes abordagens. Abordagens mais estratégicas, as compras maiores e mais complexas, alto valor, e das compras também que nós chamamos táticas e recorrentes, que também nós temos outro tipo de abordagem, né? E outra célula que leva esse tipo de execução de compras. Assim como compras mais específicas, como nós vamos negociar aluguéis, também tem uma abordagem diferenciada, assim como nós vamos negociar energia elétrica, também tem uma abordagem diferenciada. Então, toda essa experiência e todos esses modelos de atuação nós temos aí nesse pilar que nós chamamos de negociação. Obviamente, aqui, inclusive, reforçado a questão de homologação, nós temos os serviços associados, para que essa compra aconteça nas suas etapas, que é a questão de ter um fornecedor homologado, garantir, né, todos os aspectos que cada empresa, dentro dos seus critérios, levam, que é a questão da homologação e como nós fazemos esse monitoramento. Também temos a questão de gestão de contratos, não menos importante, para assegurar tudo aquilo que está sendo negociado, refletir no respectivo formalização através de meios legais. E a questão aqui também de pagamentos. Nós, enquanto Apânima, também temos essa célula de contas a pagar. Então, nós evoluímos no nosso serviço, a gente pode dizer desde o planejamento do procurement até o tal do P, entre aspas aqui, que é a questão de pagamentos. Para esse caso, nós temos até uma célula fisicamente apartada do nosso negócio. Então, é assim que a gente se posiciona dentro do grupo. Esse é o nosso portfólio de soluções / serviço e também nós se posicionamos no mercado. Então, nós também temos clientes além do grupo, além do Banco Santander. Isso traz uma experiência bastante interessante, porque nós estamos olhando não só a indústria financeira no primeiro momento, como também nós estamos olhando outros mercados, que também podendo contribuir para questões aí de ESG, foi aqui comentada, questões de homologações e entre outros, né? Por favor. Obviamente, aqui citado a questão do plataforma, né? Nós estamos vivendo aí no momento de transformação digital. Obviamente, a plataforma de procurement, ela faz parte e é inerente ao nosso negócio, né? Eu quero dizer, aqui nós temos o SAP Ariba, também aqui muito conhecido, mas também evoluímos com outras ferramentas, explorando o melhor de cada uma delas, que é o Jagger, e agora, por um posicionamento até estratégico do grupo, nós estamos aqui trazendo a Globality, de forma pioneira, que tem muito a ver com o que eu comentei da transformação digital, da inteligência artificial. Então, a gente está muito atento a esses movimentos de inovação através da transformação digital. Então, a Globality vem aqui, estamos aterrissando esse processo aqui no Brasil, já estamos aí na Europa e Estados Unidos com essa ferramenta que é bastante potente, também garantindo todos os aspectos aqui que os colegas comentaram. Como eu comentei, nós somos uma empresa aí estruturada, aqui o Norberto comentou, do comprador generalista, do comprador mais específico. Nós somos uma empresa estruturada por especialistas de natureza de gastos, né? Não só a natureza de gastos para a sua negociação em si, através dos especialistas, mas também para a questão aqui das homologações. Nós estamos aqui num momento de LGPD, entre outras leis, de outros CIBERs, né, que nós já vamos comentar há pouco, também nós estamos estruturados para afrontar e dar a melhor tratativa para cada um desses temas. Por favor. Como é que a gente está olhando, então, o processo de compras, o processo de negociação? Não só a negociação em si,
mas ter um olhar, como eu comentei, desde o início dessa demanda, desde o início desse pedido, requisição, solicitação, ou mesmo dor ou necessidade de transformação. Então, temos esse olhar, né, de entender, estar mais próximo do cliente, lá na ponta, como é que a gente pode desafiar o modelo. Isso está muito em voga, nós estamos vivendo um momento aí bastante duro, né, com relação ao processo, todo o processo de suprimentos como um todo, toda essa cadeia em função de estar aí no momento de, não vou dizer de saída totalmente, no processo de transição de pandemia, agora de guerras, tudo isso, o mercado fornecedor, toda a cadeia de suprimentos é afetada, mais ou menos, né? E como é que a gente está olhando isso, né? Como é que a gente está olhando tudo isso de um olhar ainda mais amplo com relação ao seu custo total de todo o processo, que é o famoso TCO. Esse olhar é bastante importante para ser mais assertivo ainda naquela decisão, naquela contratação, levando em consideração todos os aspectos que eu comentei. Além, obviamente, da metodologia, do processo de compras, da plataforma que está por trás, garantindo total transparência, governança e isonomia do processo para cada frente. E, efetivamente, que olhar é esse que a gente está dando para a questão de homologação, e não dá para falar em homologação sem falar da gestão de risco. Como é que esse olhar famoso TPRM, como é que nós estamos enxergando isso? Então, se você puder dar um passo à frente, Bárbara, por favor. Com relação à homologação / gestão de risco, nós estamos dividindo em duas dimensões, né? Aquela que, num passado recente, que a gente sempre olhou a empresa enquanto CNPJ, a empresa em si, que tem a ver com indicadores financeiros, que inclusive nós temos questionários aí estruturados para isso, né? Tem as suas respectivas perguntas. Obviamente, agora tem o tema de ESG que está totalmente associado e atrelado a qualquer iniciativa aqui na tomada de decisão, né? Então, quais são esses critérios? Cada empresa, obviamente, está se moldando para essa gestão de risco. Não dá para aqui traçar uma linha, dizer é isso, ponto e acabou, porque também tem a ver com o apetite de risco de cada organização. E cada organização está buscando aí se estruturar, definir critérios. Tem muito aprendizado aqui, né? Tem muita evolução aqui com relação ao tema de gestão de riscos. Leis aqui recentes, que eu citei aqui, a LGPD, que é praticada aí a partir de 2018, e tudo que está atrelado a isso. E como é que nós estamos olhando? Como eu comentei, duas dimensões em empresa e efetivamente ao serviço que aquele fornecedor está prestando, ao serviço. Então, para cada serviço, nós estamos aí tendo a abordagem que nós estamos chamando aí nesse gráfico de BCP, que é a continuidade de negócio, a questão do SAIP, a questão do LGPD, que é o DP, o Data Protection, né? A questão de Security e a questão do Facilities. Então, essas cinco dimensões nós estamos atrelando a cada fornecedor, a cada serviço que esse fornecedor tem dentro do grupo, principalmente ao Banco Santander. A Quânima tem essa responsabilidade de como que nós vamos, então, medir isso, mais do que medir, identificar, e mais do que identificar, o que nós vamos trabalhar como um plano de ação, hora de correção, hora de mudança, juntamente com todas as áreas gestoras e os comitês de riscos, no caso de uma instituição financeira, aqui falando Santander. Então, esse comitê, extremamente estruturado dentro da organização, delibera. Então, nós aqui identificamos, dentro do processo de licitação, identificamos, apontamos, recomendamos e o comitê delibera. A partir daí entra a ação de acompanhamento e monitoramento. E definimos, já que o contexto ele é extremamente abrangente, nós estamos falando de mais de 3.000 fornecedores, vocês imaginam, então como é que dá foco e prioridade para toda essa lista de fornecedores?
Então, definimos aí fornecedores que têm, através de uma calculadora de risco, ou de um score aqui comentado, quais são, então, os serviços atrelados aos fornecedores mais críticos, né? Então, através dos mais críticos, e definimos com alto risco, médio risco e baixo risco. Então, os mais críticos de alto risco, então, nós estamos aí abordando. Então, tem todo um calendário para fazer, para executar essa abordagem. Obviamente, por trás dessa abordagem, nós temos aí uma tecnologia que nós não encontramos no mercado, o grupo, e acabamos desenvolvendo, né? Através de questionários existentes, pautados em ISO, pautados em políticas de cyber, e acabamos formatando o nosso próprio questionário, a nossa própria solução, né? E é dessa forma que nós estamos encarando aí o tema, não só como homologar o fornecedor, mas, senão que, como trabalhar o risco, como gestionar esse risco, como mitigar o risco, né? Aqui, na sequência, a gente comenta de referências, que, inclusive, para vocês que estão aí, como mercado fornecedor em potencial, podem levar em consideração, que são famosos, está de prateleira, isso está no mercado, é conhecido, é público, né, que são ISOs e a questão do framework da cybersecurity, obviamente, além da lei LGPD que foi instalada aí em 2018. Então, são referências que a gente pode aqui compartilhar, que você estando a compliance, ou melhor, estando de acordo com essas ISO, eu diria que é um belo caminho, é uma boa direção para seguir nessa questão da homologação e todos os requisitos que as grandes empresas aí estão exigindo, né? É claro que faz parte, como eu comentei, da gestão de risco de cada empresa e tem muito a ver com o apetite de risco e tudo mais. Obviamente, é um processo aqui, como eu comentei, é um processo que vai com os nossos especialistas à sua profundidade, através das evidências. Nós temos um time que sai a campo, inclusive, aí efetuando as visitas para comprovar essas evidências. Obviamente, isso está muito atrelado à questão desse grau de classificação do risco. Por favor, Bárbara. Bom, e aqui, como fornecedor, né, a gente dá a dica, assim, nós temos lá, se você dá no site de busca Fornecedor Santander, já cai lá numa página, né? Está aqui muito bem claro, destacado aqui na apresentação, né? Para isso, como comentado aqui também, não é muito diferente, existe um pré-cadastro, né? E se você baixar só um pouquinho aqui, Bárbara, por favor, a gente aí tem aí um e-mail que eu deixo aqui, mas também nesse site do Santander, ele também tem esse link que fomenta aí o fornecedores.br@conima.com. Começa aí o primeiro passo, começa aí o pré-cadastro para a gente dar sequência nessa jornada aqui de acordo com o seu mercado fornecedor, ora produto, ora serviço. Ok? Então é por aí. Perfeito, senhor. Muito obrigado. Eu acho que fazendo a leitura aqui das contribuições iniciais, acho que me chamou a atenção foi, primeiro, do ponto de vista muito sênior de cada um de vocês, do ponto de vista de gestão. A gente fala do ponto de vista de gestão envolvendo terceiros fornecedores pela volumetria que vocês mencionaram, multi-regiões, os desafios não são poucos. Então, tem uma próxima conotação que eu capturei aqui, a questão de gestão de riscos, que eu trouxe aqui no final. E aí, quando a gente fala de gestão de riscos, a gente pode englobar também a gestão de riscos de terceiros, né? Então, principalmente o pessoal do PME que está assistindo, está acompanhando a gente, ou vai ver depois o vídeo gravado, está imaginando, como que eu posso me relacionar com grandes empresas, né? Então, primeiro, eu acho que achado bastante importante que grandes empresas, quando vão se relacionar com o mercado, vão trabalhar gestão de riscos de terceiros, lembrando que, tradicionalmente, no Brasil, a gente tinha aquela cultura de fazer análise técnica e comercial, só que algumas regulamentações emergentes, como foi mencionado a própria LGPD, a gente tem aqui no Brasil, evoluímos para 12846, que além de corrupção, um dos itens bastante específicos e importantes
é a responsabilidade objetiva, que ela fala o seguinte: qualquer empresa se relacionando com terceiros no Brasil, se um terceiro, a gente está falando pessoa física, pessoa jurídica, operando em seu nome, cometer, por exemplo, um ato ilícito de corrupção, de suborno, não tem como a empresa falar que não sabia, não tinha conhecimento, ela vai ser corresponsabilizada. Então, corrobora muito com o speech de vocês, porque quando a gente tem uma volumetria, as localidades que vocês atuam, primeiro, precisa de questão metodológica. Não dá para fazer de qualquer forma, alguma esteira de desenvolvimento que a gente precisa ter. Eu anotei aqui que vocês trouxeram a questão de tecnologia, que foi bem mencionado pelo Norberto. O Rafael mencionou as questões de, que, embora não regulamentares, já deixou de ser uma tendência, que são as exigências de governança socioambiental, que foi também mencionado em outras ocasiões. Ciro mencionou a questão de eficiência. A gente tem um volume, um processo, as empresas não podem parar. Então, a eficiência, para ter um volume tão grande, né? Cada um de vocês, eu fiz várias anotações aqui da volumetria, das informações que são transacionadas, regulamentações emergentes. A gente sabe que o Brasil tem nossas jabuticabas, nossas especificidades, então traz alguns componentes. Por exemplo, hoje todas as empresas têm um grande desafio na gestão dos riscos, por exemplo, trabalhistas e previdenciários, principalmente com prestação de serviço, ou mesmo que seja o fornecimento, né? É um ponto que no Brasil hoje tem vários itens que desafiam o gestor. Então, dentro dessa vertente de trazer uma análise de gestão de riscos, tentar posicionar o pessoal que está acompanhando a gente. Pô, mas o que eu preciso, então, para me relacionar com grandes empresas, como Santander, Telefônica, o próprio Mafre? Eu acho que colocar uma questão aqui inicial para vocês, se vocês fossem resumir em alguns itens pontuais, o que seria necessário, do ponto de vista de PME, que tem uma estrutura de desenvolvimento, que uma empresa está almejando crescimento, talvez não no porte ainda que ela gostaria de ter, mas às vezes até a estrutura tem algumas limitações, né? A gente sabe que no Brasil tem as equipes, a mesma pessoa executa diversas atividades, mas o que vocês recomendariam como quick win, como aquela ação imediata que traz ganhos relevantes para que a empresa possa se organizar e se relacionar com grandes empresas como a que vocês representam? Sabe? Bom, vamos lá. Primeiramente, ela precisa entrar em contato, ter esse contato com a gente, né? A gente precisa conhecer. Muitas vezes, na operação, a gente tenta contato com empresas e a gente está espalhado pelo Brasil, em locais que são, né, tem uma gama de fornecedores menor, bem menor, e a gente não consegue contato com alguns fornecedores. Então, acho que eles têm que estar disponíveis. Segundo, eles precisam, de acordo com a sua atividade, claro, estar muito bem regulamentado. Por exemplo, eu citei aqui a questão de ISOs. Dependendo da prestação de serviço que ele for prestar, ele precisa estar regulamentado com o seu funcionário com ISO, com PCMSO, tudo certinho, porque qualquer contratação de serviço terceirizado, por exemplo, em nossas instalações, são documentos que são cobrados para essa realização. Outro ponto importante é a questão de previdenciária mesmo. Toda a prestação de serviço de mão de obra terceirizada nas nossas localidades, ou nos nossos locais, tem uma gestão, depois de contratado, claro, da documentação previdenciária, se os funcionários estão sendo pagos, se os impostos estão sendo recolhidos corretamente. Toda essa análise é realizada durante todo o período de contratação. Enfim, e eu acho que essa questão do contato, essa apresentação, de ter um relacionamento próximo, é super importante. Bom, Rafael, você trouxe 3 aspectos muito importantes aí que, primeiro, uma certificação pode trazer um diferencial competitivo para ela se relacionar, né? Um outro item, que é o aspecto regulatório, que no Brasil é muito exigido sobre aspectos trabalhistas previdenciários, a empresa precisa fazer um acompanhamento. Eu queria que depois o Norberto comentasse, mas você mencionou também a questão de disponibilidade, porque pode ser que algum desses requisitos não esteja em dia, mas às vezes a empresa está tão em si mesmada, né, ou buscando resolver problemas, que ela esquece de dar atenção para o cliente dela. De repente, um item que surge ali que pode ser resolvido, né, de não ter essa atenção, essa dedicação, essa organização, pode comprometer a continuidade, né?
acontece muito, dependendo da região, a gente não consegue contatar o fornecedor na região. Isso, contatos em sites, em telefones, é péssimo isso, porque às vezes na região a gente tem poucas opções e essas poucas opções a gente não consegue contatar. Acho que o primeiro passo é estar disponível. O segundo, sim, aí terceiro são esses critérios, né, de documentação, enfim, que precisa estar em dia. Pô, Norberto, nada pior do que você esperar um call ali do seu terceiro e não ter retorno, você fica inseguro, né, sobre o que vem, qual que é o apoio que eu vou ter, qual que é o suporte que eu vou ter nesse relacionamento. Estaba comentando, Rafael, un aspecto que es bien importante, que es, también tenemos operaciones en toda la geografía do Brasil, y es verdad de que tenemos en muchas regiones faltantes de empresas que tengan esa disponibilidad, que tengan ese deseo de trabajar conosco. Muchas veces es difícil accesar. Lógicamente, otros aspectos que están comentando, y ahora complementando un poco la información que nos pedimos por parte de fornecedores, ahí, relación que comentaba Alessandro, tienen que preencher una declaración obligatoria de anticorrupción, y tenemos también una declaración obligatoria de persona políticamente expuesta. Toda esa información después es validada a través de la utilización de bases de datos que nos tenemos para garantir que las empresas con las que nos relacionamos tengan la seriedad que nos procuramos. Tienen varias avaliaciones que son feitas en términos de riesgo. Muchas aparecen, digamos, como disparador a información que encamina a empresa para nós, mas nós depois também temos avaliações que contratamos con terceros para garantir que todas esas informaciones son verídicas y están de acuerdo con nuestras expectativas para introducir o nuevo fornecedor a nuestra empresa. En relación a pequeñas y medianas empresas, no tenemos muchos fornecedores que son pequeños y no tienen dificultad alguna para trabajar con nosotros. Por eso que es bien importante tener todas esas documentaciones legales exigibles en orden, tener un histórico de trabajo adecuado y también, por un otro lado, y sobre todo en empresas pequeñas, no dar pasos além de las posibilidades y tener un planeamiento de crecimiento sustentable. Muchas veces a gente ve pequeñas empresas intentando dar unas propuestas que están totalmente fuera de las posibilidades reales, ¿no? de asumir los compromisos. Eso es una cuestión que a gente avalía, probablemente muchas veces fican fuera y no entienden menos, porque no es también tenemos en consideración a dimensión de lo que a gente está contratando, la dimensión que puede asumir la empresa, ¿no? Por eso que tiene espacio para todos, desde que sea feito con esos criterios que comentábamos no inicio. Roberto, você acha que é uma afirmação importante para quem estiver acompanhando a gente? Todos têm o conhecimento, a consciência de que a empresa, independente do porte dela, ela vai passar por uma diligência? Talvez algumas perguntas que você mencionou, se tem uma pessoa politicamente exposta, se tem faz parte de alguma lista de restrição, ela tem conhecimento que a transparência nesse momento é muito importante, porque as empresas de grande porte fazem uma sondagem, uma diligência sobre essas informações que hoje, os dados acessíveis, por exemplo, o Portal da Transparência, Receita Federal, entre outros diversos, o dado está lá, né, Norberto? Então, acho que é um ponto importante que você acabou de mencionar, é deixar claro para as empresas que elas vão ser analisadas de alguma forma, independente daquilo que ela afirmar ou não. Então, acho que um ponto aqui sensível é a transparência, né? Lógico, esa transparencia, yo comentaba al inicio que los principios que nós exigimos de nós mismos, exigimos de quien quiere se relacionar conosco. Entonces, cuando a gente detecta a través de estas validaciones sobre las informaciones alguna discrepancia, dependiendo cuál la discrepancia, puede significar que a gente opte por no inscribirnos cada. Perfeito, Roberto.
você mencionou a questão de performance, de eficiência. Com a volumetria, a gente precisa ter uma metodologia, a gente precisa ter um enquadramento ali que justamente gera input, gera score, para uma tomada de decisão. Como que você vê? Uma coisa é a gente fazer uma análise de um terceiro no momento inicial do relacionamento. Só que, às vezes, eu tenho um contrato de 12 meses, 24 meses, 36, que o cenário de risco pode mudar ao longo desse tempo. Né? De repente, a empresa, quando no momento zero que estabeleceu o contrato, estava lá tudo verdinho, tudo bonitinho, só que entrou uma pandemia, o Brasil tem muitos desafios, né? Inventário regulatório foi um deles que você mencionou, e você mencionou também a questão de monitoramento. Qual que é a melhor forma, uma empresa, a partir do momento que ela tem alguma dificuldade, dela se comunicar, talvez até de forma proativa, não sei se essa é a sua opinião, para que essa gestão de riscos aconteça de uma forma mais harmônica? Bom, aqui foi citado a informação. A informação aqui, a forma como a informação é trabalhada, ela é clave, ela é vital para essa gestão. Né? Então, baseado na transparência, e aqui também foi mencionado, não só a transparência dos dados, não dá um passo maior que a perna para as pequenas empresas, para as médias que estão aí. O Brasil é um país espetacular, está num momento além da crise, mas tem oportunidade, é um país... Nós temos dificuldades, vou atrelar um ponto ao outro, nós temos dificuldades em distâncias. O Brasil é um país intercontinental, né? E nós precisamos de envolver lá nas pontas outros tipos de fornecedor, desafiar modelos com ideias inovadoras. Então, como é que a gente trabalha isso, a tal da eficiência? Entendendo muito bem, primeiro, o que nós queremos comprar, aonde nós queremos chegar. E aí sim abordar o mercado fornecedor, assim como provocar o mercado fornecedor que chegue até nós, porque é o mercado fornecedor, muitas vezes, e sempre, muitas vezes sempre, especialista para aquela matéria, pelo aquele produto, pelo aquele serviço ou pela aquela mudança. Então, a informação, ela é vital. A informação, desde um pré-cadastro, desde um contato mais ativo, desde como nós podemos desenvolver essa ideia, esse modelo, esse negócio, e como nós vamos fazer o monitoramento disso. Até para eventualmente apoiar esse terceiro, que está precisando de alguma ajuda, alguma instituição. Exatamente onde nós queremos chegar. Esse monitoramento é vital, porque pode haver um desvio, mas também pode ter um plano de correção, que nós podemos desenvolver isso juntamente com aquele fornecedor que está ali em busca de propor uma alternativa, um modelo, ou mesmo no modelo como é hoje. Então, sim, pode haver desvios, pode haver evidências, mas como que nós vamos corrigir através de projeto, através de investimentos, através de ações corretivas. Então, isso, principalmente agora, por temas aí que estão surgindo ou desafios que estão surgindo, faz parte do nosso negócio, buscar parcerias estratégicas. Não um fornecedor somente com o fornecedor. Como é que nós trabalhamos o fornecedor também como um parceiro estratégico? Tem muitos pontos de auditoria, mas você não fez as 3 cotações. Eu não tinha 3 opções de fornecimento naquela localidade para esse tipo de serviço. Então, passa pelo que você acabou de mencionar também, à medida que se estabelece um relacionamento, da necessidade ali da compra, você poder desenvolver o fornecedor. Então, volto no que o Rafa havia mencionado, qual que é a abertura que ele tem para aceitar o meu feedback, meus inputs e poder melhorar com os processos, né? Eu queria direcionar uma pergunta aqui da audiência para vocês, pessoal, que é o seguinte: para os fornecedores dos seus grupos que estão na Espanha, e desejam prestar serviços, ter relacionamento aqui no Brasil, quais as recomendações que vocês fariam para essas empresas? Bom, nós contratamos mayoritariamente empresas que son brasileiras, independientemente de donde ella a matriz dela. O subsidiário aqui é o ponto de partida, né? El punto de partida. Entonces, da mesma forma que muitas vezes aparecen empresas que falam, mas eu estou homologado na Espanha. Tá, mas infelizmente aqui, este é o Brasil, nós temos as nossas regras do Brasil, e
as homologações acontecem de acordo com as nossas regras daqui. Então, logicamente, vão ser atendidas igual de qualquer outra empresa que está estabelecida no Brasil, não seja a matriz do país que for. Temos muitas empresas que podem ter uma matriz na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer outro país, mas nós contratamos das filiais brasileiras. Então, se não está estabelecida no Brasil, muito dificilmente vai poder trabalhar com. Perfeito. E queria fazer uma pergunta para o Rafael. Lá o volume que você mencionou no início, a quantidade de homologações, quase 800 homologações, mais ou menos 500 fornecedores. Só para a gente ter uma ideia, um processo como esse, quanto tempo, em média, dura o processo de homologação de um fornecedor, de um terceiro, pela sua experiência hoje? E qual que seria o ideal? A etapa começa no cadastro, né? E até a finalização da homologação pode durar de 3 a 7 dias. Depende muito do que é avaliado e dos riscos apontados, né? Dependendo do risco e se o fornecedor é estrategicamente importante para aquela necessidade, se a solução dele é importante, o risco é avaliado de uma outra forma e pode ser passado por algumas camadas de aprovação desse risco. Então, pode demorar um pouco mais que isso. Mas, em média, as nossas homologações duram 3 a 4 dias. Toda a base, desde o cadastro, todas as certificações de documentos, as validações necessárias, até a aprovação final, e aí o fornecedor fica válido para participar de qualquer processo de contratação e compra que tenha dali para frente. O processo é relativamente rápido, né? É rápido. Mas acho que vai muito na linha que você falou, desde que as informações cheguem com a qualidade, com os requisitos mínimos que são solicitados. Tem isso. A gente tem esse problema de, às vezes, por parte do fornecedor mesmo, demora um pouquinho para enviar os documentos, ou envia incompleto, então, às vezes, o prazo ultrapassa um pouco mais por essas questões. A gente implantou uma ferramenta recentemente, de uma startup mesmo, para realizar essa questão de validações, de contato com o fornecedor, recebimento de documentos, e ela melhorou muito nossa SLA, que era bem maior, que era feito muito manualmente, agora já está mais automatizado e por isso teve essa queda. Mas realmente, as documentações exigidas têm que vir completas, enfim, senão o prazo pode ser um pouco maior. Pessoal, fazendo um paralelo aqui com o rápido do histórico no Brasil, sobre gestão de risco, sobre as questões de gestão que vocês tão bem mencionaram, eu acho que o compliance, as ações de conformidade, a gente falou de certificações, de regulamentações emergentes, o compliance ele evoluiu muito, principalmente nas 2 últimas décadas, né? E a gente viu que dentro de casa, principalmente grandes empresas, se organizaram muito bem. Acho que vocês são exemplos de sucesso nesse sentido. E a gente tem observado que alguns pontos de riscos justamente têm vindo de terceiros, que tem alguma prestação de serviço específica, que em algum momento representa o nome da empresa. E aí a gente tem principalmente aqui a questão do risco de imagem sendo materializado. A gente, sem mencionar nomes aqui, mas recentemente teve vinculação de grandes empresas a trabalho escravo, onde que ela não tinha uma ação direta, mas um terceiro, que foi contratado com uma transação até pequena, fazia a contratação de trabalho escravo. A empresa, o nome que aparece na manchete não é daquela empresa pequena, é normalmente das maiores, né? E vocês mencionaram essa questão de metodologia, de estruturação de tecnologia, questões de governança socioambiental como gatilhos importantes. O que vocês entendem hoje que seria um no-go? Se a empresa tiver um risco dessa natureza, muito dificilmente eu vou conseguir me relacionar com ela. Tem algum item assim que vocês entendem que seja quase que binário, com esse tipo de empresa ou com essa menção específica? Não dá. A gente já falou que as questões trabalhistas previdenciárias são itens que quase fazem parte de uma rotina normal, dados os nossos desafios, mas por uma outra vertente, tem algum que vocês entendem pela regra da empresa, pelas questões atuais de governança, com esse tipo de risco eu não posso seguir? Olha, acho que as questões aqui de interesse político, etc., de corrupção, esses têm a sua classificação, mas essas são dignas de nota e tem uma tomada de decisão. Então,
politicamente exposto, ter outras conexões, além dos trabalhos aí análogos que foram comentados. Essas são críticas na nossa visão. Relacionado a risco climático, né? Totalmente relacionado ao risco de imagem. Então, eu comentei aqui da continuidade do negócio, mas atrelado à continuidade do negócio, enquanto um fornecedor que está ali no papel de suprir ora o produto, ora o serviço, tem uma condição da empresa. Aí entra esse risco associado que eu estou comentando. Claro, passível da tomada de decisão. Perfeito. Roberto, você quer complementar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que está tendo uma evolução muito veloz nos últimos anos nestas questões. Está ainda acelerando. Então, tem muitas coisas que hoje são mandatórias e que, sem esses requisitos, não tem forma de participar nas nossas empresas, mas também tem muitas que hoje aparecem como compromisso com uma coisa ou com outra, mas que em pouco tempo vão se tornar mandatórias também. É decir, a dinâmica dos últimos anos, eu acho que está acelerando muito e as empresas têm que ter essa velocidade também de adaptação, porque talvez empresas que consiguen se homologar hoje, dentro de um ano não vão conseguir. Então, todas as empresas precisam estar bem seguindo o que está acontecendo no mercado empresarial, porque a evolução do que torna hoje de preferente para mandatória está evoluindo com muita velocidade. Queria aqui complementar com relação ao tema que está bastante em voga aí, que é o ESG. Então, como é que a gente está fomentando isso? O ESG, ele passa de ser uma ação de marketing, um modismo, para efetivamente o que as organizações estão praticando de fato, em toda a sua cadeia, em toda a sua rede de relacionamentos, né? Que nós chamamos internamente. Inclusive o padrão de consumo, né? Aí que eu queria chegar. Através de desenvolvimento sustentável, nós estamos mudando, alterando a chave do padrão de consumo. Então, isso já afetou e vai afetar cada vez mais, você que está aí, pequenas e médias empresas, qual é o seu modelo de negócio. Porque isso vai afetar bruscamente a essa evolução que o Norberto está comentando, que deixa de ser uma ação de marketing, mas vai ser uma ação de marketing em função do seu modelo de negócio, em função da sua evolução do negócio. E vai ter que ter a sua devida, como nós estamos fazendo hoje para vários quesitos, a questão da comprovação das evidências. E passa não só a ser uma ação em si, mas sim um modelo. Né? Está muito vinculado à perenidade. Né? Talvez eu consiga ainda, dependendo do meu nicho, fazer negócios hoje, mas com tudo aquilo que a gente tem de requerimento, de governança socioambiental, talvez um prisma de 5 anos já possa estar fora do mercado. Exatamente. E aí, pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui que é direcionado direto para o público que está acompanhando a gente. E a Bárbara selecionou algumas aqui. E tem essa da Cíntia, né? A Cíntia, ela pergunta aqui como as empresas podem efetuar o cadastro na Globality, na Jagger. Acho que essa é específica possível, né? E as empresas do Grupo Santander possuem homologação de fornecedores independente? Ou se eu homologo uma empresa do grupo, eu já estou homologada nas demais? Vou começar pela saúde, depende do tipo de serviço. Então, cada empresa do grupo tem a sua respectiva política, a sua diretriz de homologação. Obviamente, alinhado com a política global do Grupo Santander. Então, aqui também nós vamos ter o caso a caso. Também tem a sua política, a sua, que faz sentido. Por quê? Nós estamos em empresas do grupo que vai de A a Z, de produtos e serviços, não efetivamente associado à indústria financeira. Tem outras empresas dentro do grupo, então, para cada negócio, para cada empresa,
é dado a sua tratativa. Ali tinha uma outra pergunta com relação ao Globality Jagger. Globality é uma ferramenta de procurement e Jagger também é uma ferramenta de procurement. Nós temos, então, essa contratação é a nossa ferramenta oficial, tanto Jagger como agora, chegando a Globality, como uma ferramenta de procurement do grupo. Né? Se você quer contratar para a sua empresa uma ferramenta de procurement, é diretamente com essas empresas. E como eu havia comentado, se você quer fazer parte do nosso hall de fornecedores, tem aquele acesso que eu comentei, que vai ficar aí ou diretamente no Web Fornecedor Santander, tem o link lá do e-mail para você fazer o pré-cadastro. Perfeito. Eu queria direcionar uma pergunta aqui para o Rafael. Na sua apresentação inicial, você mencionou ali algumas certificações, alguns requerimentos bastante importantes. Se você fosse recomendar, e acho que talvez o Norberto possa complementar, uma certificação para quem está acompanhando a gente, qual seria aquela que você começa por essa, que já vai te abrir um caminho bastante importante? Eu acho que, pelo menos no histórico que a gente tem recentemente, as ISOs aí, dependendo de qual, né, tem a parte de segurança, de tecnologia, que é muito importante, mas também a parte sustentável aí, está sendo um diferencial competitivo. Então, eu indicaria, claro, depende muito do ramo da empresa, do tamanho, enfim, mas é uma boa possibilidade de destoar dos demais concorrentes. É uma certificação bem que desempata, vamos dizer assim. E as ISOs são internacionais, né? Então, posso relacionar com qualquer empresa com headquarter no mundo todo que tem alguma subsidiária aqui no Brasil. Sabe que nessa linha que vocês mencionaram, eu tenho visto algumas empresas, principalmente do setor de construção, AWS, que, por exemplo, tiveram lá para 2014, 2016, tiveram menção em Lava Jato, ou se fizer alguma pesquisa de mídia, elas vão aparecer por lá. Por outro lado, eu vi nessa linha de certificação várias dessas empresas, até para passar uma mensagem para o mercado, falar, ó, tem esses apontamentos, mas hoje eu sou uma empresa proética, tenho uma 37001, que é do suborno. Então, acho que essa big picture, né, também é importante não só olhar um ponto do que aconteceu, mas qual que é a resposta da empresa, como que ela se organizou para, a partir daquele evento adverso, reverter o cenário e se comunicar com o mercado. Ó, agora estou de acordo com os critérios, eu me restabeleci. Teve um problema, sim, mas me organizei aqui para poder voltar e atuar mais forte no mercado. Vocês acham que esse movimento é levado em consideração também na hora de avaliar um terceiro? Com certeza, com certeza. Temos casos, inclusive, desses como esses. Toda avaliação de fornecedores na Mafra, um dos pilares é essa avaliação reputacional. Dependendo do risco, né, valores, enfim, a avaliação é mais crítica ou não. Dentro dessa avaliação reputacional, tem essas questões de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, inclusive regulados pela SUSEP, a gente tem que ter toda essa avaliação dos nossos clientes, fornecedores, enfim. E temos casos de fornecedores que foram recusados reprovados porque tinham apontamentos em alguma lista restritiva, teve algum caso de corrupção envolvido, e anos depois tirou a certificação, inclusive, mudou todo o seu processo interno, mudou a empresa como um todo e como se relacionar, e a gente revalida essas homologações, né, de tempos em tempos, e coloca fornecedores, dependendo da sua solução e da nossa necessidade, em processos, e se ocorreram todas essas mudanças e, de fato, a empresa está mais estabelecida nos critérios avaliados, a gente pode dar uma segunda chance. Excelente. Roberto, a partir do momento que uma empresa é aprovada no cadastro, de quanto em quanto tempo você observa, talvez tenha algumas especificidades que um grupo vai ser mais registrado que outros, mas de quanto em quanto tempo você sugere uma revisão cadastral desses terceiros? Bom, isso está estabelecido y tiene una revisión una vez ao ano. Uma vez ao ano. Una vez ao ano se revisa específicamente os documentos anticorrupção e PSO políticamente exposto. Depois, hay otras informações que renovan a cada 2 anos, mas tem coisas que renovan una vez por ano e coisas que renovan a cada 2 anos.
ou seja, pelo menos a cada 2 anos, todos os terceiros da base são revisitados ali numa questão cadastral de atualização. Todo. Y es muy importante mantener actualizado o cadastro. As pessoas responsáveis da empresa mudam, os apoderados mudam. No momento do cadastro, as empresas recibem um usuário e uma senha para a pessoa que definan, para conseguir acessar, para ver estas oportunidades que estamos falando, dos procesos que están en andamento. Y también muchas personas, pela propia dinámica organizacional, acaban saindo. Estas son informações que têm que ser ajustadas ao longo do tempo. Perfeito. Bárbara, tem mais alguma questão? Tem uma pergunta aqui, pessoal, da Michele Cunha. Ela fala, bom dia, pergunta para os 3 gestores. Quais são os principais desafios da área de compras para o ano de 2022? Temos eleição, temos Copa do Mundo, temos uma série de eventos, aqui, uma saída de pandemia que todos esperam, né, que realmente estejamos esse movimento. Então, qual que os desafios para 2022, considerando o cenário de Covid, onde no Brasil estamos em um período de baixa de infectados, porém há um lockdown em vigor em Xangai, ou seja, a gestão nunca é fácil. Né? O que vocês veem de perspectiva de tendências, pessoal? Assim, eu começo com isto. Assim, neste momento, a minha maior preocupação para este ano tem mais a ver com a inflação do que com os outros aspectos. O tema, por exemplo, da pandemia, ainda que possamos ter novas ondas, ninguém sabe o que irá acontecer. Eu acho que a gente aprendeu a trabalhar. Aprender, exatamente. Eu acho que a adaptação, e aí tem muito a ver o aspecto que nós falamos da revolução tecnológica e este mundo das comunicações. Acho que a pandemia chegou num momento que tínhamos as ferramentas para conseguir mudar a forma em que estamos habituados a trabalhar. A gente praticamente em uma semana virou operação que era presencial a trabalhar em remoto e os impactos não foram muitos. Assim, eu pessoalmente gosto muito das reuniões presenciais, mas também a gente conseguiu contornar ao longo destes 2 anos muito bem e a operação continuou sem grandes efeitos. O que estavam falando aqui do lockdown em Xangai, assim, nós, dentro das estratégias que temos uma diversificação de fornecedores e orígenes dos materiais, também trabalhamos com um planejamento que não acredito que vamos estar com nenhuma dificuldade nesse sentido. Sí, hoje, como eu falava, a maior parte dos produtos são fabricados aqui no Brasil, incluindo os equipamentos que podem imaginar mais complexos, como os equipamentos do 5G, hoje estão fabricados aqui no Brasil. Assim que não é uma das minhas grandes preocupações o que possa acontecer no Xangai hoje, no curto prazo. Nesse sentido, eu estou bastante tranquilo. Sim, me preocupa, talvez mais, o cenário inflacionário que tivemos tanto no ano passado como está se mantendo durante e que é um efeito que não é próprio do Brasil. Se a gente avalia a inflação nos Estados Unidos, na Europa, está em patamares bem semelhantes a esto que temos aqui no Brasil. Esse sim que é um aspecto de preocupação. Ciro, nessa linha, acho que pegando um gancho com a resposta do Roberto, pergunta da Michele, a gente passou por anos dificílimos. A gente sabe que o mercado PME é um mercado que oscila muito, a gente tem uma taxa de mortalidade muito grande. Você acha que agora o mercado está mais maduro, no sentido de que aqueles que conseguiram, vamos chamar assim, sobreviver ou passar por esse momento estão mais fortes, mais organizados? Você tem notado alguma tendência nesse sentido? Sem dúvida. Houve uma maturidade, aprendemos na dor muitas vezes, infelizmente, que efeitos, mas o mercado, sim, ele está mais maduro, há uma evolução dos modelos, e aqui, até pegando o gancho aqui no Norberto,
com relação ao cenário inflacionário, hoje na casa dos 2 dígitos, eu vejo grandes desafios, pequenas, médias, grandes empresas, é desafiar o modelo. É desafiar o modelo. Como que nós podemos fazer diferente, mais com menos. Então, e nós, como um organismo aí, com essa responsabilidade de compras, entre aspas, como é que nós podemos, então, interferir positivamente e impactar com relação ao modelo como ele é hoje. Então, essa casa da inflação na casa dos 2 dígitos vai nos forçar obrigatoriamente, senão nós vamos ficar para trás, em nome da sustentabilidade dos negócios, eu digo também da eficiência, não diferente para as pequenas e médias empresas, como as outras empresas de outros portes, de grande porte, estão enfrentando. A evolução ela é evidente, mas a revolução, nesse sentido de questionar o modelo, também ela é premente. Condiz muito ao movimento a gente tem uma quantidade de startups no Brasil que é fora de série. Então, muitas vezes eu vejo empresas tentando remodelar o negócio, mas talvez exista um parceiro, uma startup ali, em vez de começar do zero, esse reinventar de você provocar, você olhar novas fontes, também traz talvez uma abertura nesse sentido. Nesse aspecto. A Bárbara mencionou aqui que tem um Ricardo que está com a mão levantada e talvez queira fazer uma pergunta. Ricardo, se estiver com a gente aqui ouvindo, fica à vontade aqui. A Bárbara vai abrir seu microfone, né? Para colocar a sua pergunta aqui para os nossos craques. Ela já te mandou um aviso aí pedindo para você desmutar. Não sei se talvez ele não conseguiu ver a mensagem aqui no momento inicial, mas vamos, enquanto o Ricardo, se ele conectar, a gente abre para ele, mas vamos ler mais uma pergunta aqui da Ana Dezan, perdoe se a pronúncia estiver incorreta. Ela fala, bom dia a todos, com relação à guerra. Outro item aqui também, né, pessoal? Existem conteúdos que correlacionam grandes aumentos impactados pela guerra. Qual a sugestão com a relação a esse cenário? O que vocês, inclusive nesse setor, guerra política, toda a guerra em si acontecendo, Rússia, Ucrânia, traz o mundo todo observando esse movimento com bastante cuidado, com bastante precaução. Vocês têm algum apontamento, algum item que chama mais atenção nesse sentido? Talvez uma escassez de algum insumo, talvez seja um nicho um pouco mais específico, mas no dia a dia de vocês, algum red flag, algum alerta? Bom, na macro, as contratações majoritariamente são serviços, né? Mas as dificuldades que a gente teve, ainda em relação à pandemia, é bem relacionado à inflação, aumento de preços em tudo, né? No Brasil, os serviços aumentam porque a energia está aumentando, o combustível, então é uma cadeia, né? Há alguns materiais específicos, tecnológicos, por exemplo, carros, a gente ia renovar a frota de carros do veículo esse ano, mas os prazos da entrega dos veículos, o mínimo é 90 dias. A gente está sendo muito afetado em alguns pontos específicos relacionados a materiais. O que a gente tem praticado, e a área de compras, no geral, é muito resiliente, né, relacionado a todas essas coisas que acontecem cada ano, uma diferente, em relação a, o Ciro colocou muito bem, a eficiência, né? Assim como a gente tem que ter a eficiência nas contratações, no negócio, os fornecedores, independente do tamanho, também precisam se reinventar, como o Ciro colocou, para também ter essa eficiência e a gente ter um ganha-ganha e ter essas parcerias cada vez mais sustentáveis. Né? Ô, Rafa, esse item da inflação, ele é um item aqui que muito provavelmente está na pauta de discussão dos contratos, né? Quando chega a vigência ali com vocês, tem uma pergunta aqui que foi direcionada muito nesse sentido, porque, querendo ou não, a inflação, o poder de consumo, ela vai
afetar diretamente a situação de caixa das empresas, dos terceiros. Ele tem uma pergunta aqui que fala: os fornecedores menores que têm um fôlego financeiro mais curto, né? Lembrando que empresas não quebram por questão de lucro, elas sobrevivem anos e anos tendo prejuízo, mas sem caixa ela não consegue seguir adiante. Então, nesse sentido, quais ferramentas que os seus grupos oferecem ou sugerem para ajudar essas pequenas, médias empresas que se relacionam? Tem alguma indicação nesse sentido? Para que os terceiros estejam organizados também numa questão financeira para continuar prestando nível de serviço adequado? Olha, eu vou citar exemplos do que aconteceu no ano passado. Tá? A gente reformou muitas das nossas sucursais, localidades aí pelo Brasil, deu uma repaginada. Para isso, a gente teve que contratar muitos fornecedores de obras específicos, assim, muitos deles pequenos e médios. E para apoio nesse período que estava muito difícil, inclusive para eles, a gente estava trabalhando muito com pagamentos, parte dele antecipado, para a questão de, principalmente de materiais, de se organizar para iniciar todos esses trabalhos. Foi algo que funcionou muito bem, muito elogiado por esses parceiros, né? A gente fez isso em outras frentes, não só relacionadas a obras, mas sempre com essa, vamos dizer, um apoio, antecipando parte do pagamento para ele conseguir se mobilizar. Aqueles requisitos iniciais, Sim, conseguir sim. dar esse suporte. Exatamente. A gente fazendo toda a análise de risco antes. Tá? Isso foi muito bem elogiado e muito bem visto por esses parceiros. Estão com a gente muitos aí em outras ocasiões até hoje, não mais precisando disso. Excelente. Roberto, você tem algum ponto de vista nesse sentido? Eu acho que eu não vejo tanto problema do tamanho, sino de planejamento e de colocar propostas que sejam adequadas à realidade da empresa. Básicamente, para algunas actividades, su plazo de pagamento es menor y con eso acaba ayudando en algunas cuestiones. Mas, de cualquier forma, yo acho que lo importante es colocar propuestas que sean adecuadas y compatibles, y como falaba antes, que pasan de esa empresa una empresa sustentable. Ciro, nessa linha, uma das informações que estão disponíveis na Receita Federal, por exemplo, quando eu estou analisando o terceiro, é o valor de capital social. Às vezes eu tenho um contrato que vou estabelecer com ela que, sei lá, 10 vezes maior do que esse valor de capital social. Como que vocês fazem essa leitura? Você falou, mencionou tecnologia e performance. Pegando esse gancho de análise de situações financeiras, análise financeira dos terceiros, tem alguma análise recorrente que você sugere que a própria empresa faça para ela ver, pô, minha saúde financeira está boa, posso me relacionar com os terceiros, inclusive posso divulgar esse dado para eles? Tem algum item que você faz um acompanhamento um pouco mais de perto, ou que você sugere? Sim, hoje é conhecido no mercado algumas empresas que fazem, que dão essa radiografia financeira. Então, eu recomendo que essa, conhecida como Serasa Experian, vou citar nomes aqui, e empresas muito semelhantes que podem promover esse tipo de radiografia para que a empresa tenha isso no radar da sua própria saúde financeira. O Serasa Experian é um indicador muito conhecido aqui no mercado e não muito diferente que nós aqui utilizamos esse mecanismo como um indicador. E a própria empresa, como autogestão, pode utilizar essa ferramenta. Isso está aí, é de caráter público. Então, esse é um dos movimentos que nós fazemos, de monitoramento. Além de que, dentro de uma instituição financeira que nós estamos inseridos, também nós temos as calculadoras de risco. Então, nós também se apropriamos e se aproveitamos dessa informação como radiografia daquela ou dessa empresa. Com relação, só aqui complementando ao ponto do Rafael, para as pequenas e médias empresas, e aqui fazendo um pouco da conexão de pagamentos, então o próprio Santander tem lá um Confirme, que é um produto financeiro de antecipação, que pode também ajudar nesse fluxo, né? Então aí também tem essa conexão de negócio, visando a parceria sustentável. Excelente. Eu vou voltar para vocês. Foi o último a responder aqui na parte inicial. Dado o conteúdo, a experiência de vocês, a gente poderia ficar horas aqui debatendo o tema, super interessante, mas principalmente o ponto de vista de vocês, agregando aqui para a audiência, acho que é um item bastante rico, mas
A gente tem um planejamento até em respeito ao horário de vocês, ao pessoal que está acompanhando a gente também. Nesse sentido, eu queria que vocês, cada um de vocês, colocassem quais são os takeaways, quais são as mensagens finais aqui, de repente algum item que a gente não mencionou, que vocês acham importante compartilhar com a nossa audiência. A pessoa que começou. Bom, eu acho que os pontos principais que ficam aqui, principalmente para pequenas e médias empresas, é a questão de se reinventar, de estar sempre de acordo com as premissas, depende, claro, de cada empresa, mas que esteja regulamentada com as suas documentações, pagamentos, previdenciários, tudo em dia. Isso são questões básicas que ajudam essas empresas a chegar a essas empresas e firmar essas parcerias. Além disso, eu deixei na apresentação, tem 2 e-mails lá, que é todo o canal de recebimento de contato, de apresentações, enfim, é todo o relacionamento com o fornecedor, desde o cadastro até a homologação, é feito por esses canais. Eu queria deixar disponível aí para todos que estão ouvindo aí a audiência e vendo, que entre em contato, é um primeiro canal, é por ali, a gente faz um pré-cadastro junto, e é um primeiro passo aí para começar um relacionamento. Por isso eu queria agradecer a todos aí pelo convite. Sensacional. Obrigado. Bom, nós sempre estamos abertos e com muita vontade de ter ampliação da nossa base de fornecedores. Para nós é importante e, de fato, temos pessoas trabalhando, procurando empresas para entrar no nosso cadastro. Porque sí estamos procurando empresas que, como comenté anteriormente, dividan esos principios, que no estemos de actuación, que tengan todas estas cuestiones que falamos que son obligatorias de cumplimiento y que tengan ese almejo de crecimiento y aprovechar estas oportunidades. Eso para nosotros es siempre importante y que tengan también, como falamos, ese espíritu de crecimiento sustentable, ¿no? Es decir, no queremos una empresa que comience conozco hoy y acaba saliendo do mercado y aquí a 2 años. No queremos ter cada empresa que nos incorporamos, o nosso desejo es que permaneça conosco por muitos anos. Faz parte da renovação da própria empresa, né? Faz parte y la verdad cada vez precisamos más fornecedores porque en áreas nuevas que van se incorporando tenemos, por ejemplo, una cantidad de custodios en este momento que tiene a ver, estamos hablando un poco antes de iniciar o evento, por ejemplo, áreas que son completamente nuevas como esos temas de RPAs, BI, y tenemos muchos fornecedores dedicados a esta actividad. Entonces, todos los años acabamos pensando más fornecedores porque a demanda incrementa. Gostaria aqui de deixar como mensagem, muito mais que mensagem, uma sugestão, recomendação aí para as pequenas e médias empresas, levar o tema da gestão de riscos das suas empresas como uma agenda positiva. O que eu quero dizer com isso, levar esse tema de forma muito mais estruturada, não como uma parte operacional, como aqui cumprir tabela de um questionário, de um formulário. Não, levar esse tema ao tema estratégico da empresa, está conectado totalmente ao modelo de negócio da sua empresa. Isso vai fazer diferença porque vai responder e respeitar todos os pontos que nós colocamos aqui do desenvolvimento da sua empresa, do seu negócio. E se tornar a sua empresa ainda mais competitiva, mais inovadora com todos esses aspectos que nós comentamos aqui até então. Obrigado, Ciro. Bom, privilégio enorme, pessoal, estar aqui com vocês, investir esse tempo, compartilhar um pouco do conteúdo aqui em cima do tema proposto com a audiência. Em nome da Capemig é uma grande honra ser apoiadora, tanto eu quanto minha sócia, Carolina. É uma grande honra apoiar a Câmara aqui. Eu queria passar a mensagem aqui para as palavras finais para o Alejandro. Por favor, Alejandro.
Obrigado, Alessandro. Excelente condução. Muito rico as informações que os 3 convidados trouxeram para nós, nossos associados. São 3 empresas que muito atuantes na Câmara Espanhola, com suas diversas ações e atividades, e temos aqui a parte de compras informando como que é possível se tornar um fornecedor, é muito rico para os nossos associados. Para mim, 2 conclusões de tudo que eu vi. E a primeira é ser fornecedor de vocês não é uma tarefa simples, porém, as regras são claras. Então, se a empresa cumprir essas regras, se a empresa tiver essa maturidade que é exigida, é possível, sim, se converter em sócio, em ser fornecedor das suas empresas. E a segunda, e acho que para mim é muito interessante, é ver como vocês estão contribuindo a ter uma PME brasileira mais madura, com mais governança e preparada para não só fornecer para vocês, mas para qualquer empresa, inclusive internacionalmente. Então, essa contribuição, essas exigências, esse caminho, muitas vezes árduo, em prol da própria empresa, para o próprio fornecedor, e entre todos construiríamos um Brasil com empresas mais maduras, com mais governança, e acho que esse é o ponto mais positivo do que eu consegui ver e desfrutar de vocês hoje. Bom, Alessandro Gratão, muito obrigado. Alessandro Gratão é sócio-diretor da Risk Advisory Solution da KPMG. Muito obrigado pela condução. Rafael Pisa, gerente de compras da MAFRE, muito obrigado. Ciro Dari Rodrigues, diretor comercial da Qualima, Grupo Santander, obrigado. Roberto Juan Rodrigues, diretor de compras da Telefônica Brasil, muito obrigado mais uma vez. E agradecer também a nossa liderança do comitê, a Carolina de Oliveira, sócia-diretora da Private Enterprise para a América Latina da KPMG, América do Sul, e Edith Cabral, diretora de programas focados do Easy Business School. Muito obrigado a todos pela presença, a todos vocês que estão nos assistindo, pessoal aqui presente, e até uma próxima ocasião. Obrigado.